Olá pessoal, professor Magno, dando continuidade à nossa série de vídeos, resumos de história, nossa playlist. Espero que você esteja nos acompanhando e gostando do que tem visto aqui no canal. Trata-se de conteúdos objetivos, indo direto ao ponto para facilitar os seus estudos. Então vamos ao resumo de hoje. A história da África e dos africanos. Como já foi dito em outro vídeo aqui no canal, o ser humano surgiu na África e de lá se espalhou pelo planeta. Existem diferentes teorias sobre como isso deve ter ocorrido. Entretanto, um grande número de seres humanos permaneceu no continente africano e lá organizou civilizações e desenvolveu culturas. Alguns desses povos de forma similar ao que estava ocorrendo na Europa e na Ásia exatamente no mesmo período. Outros de maneira muito mais parecida com o que estava acontecendo, por exemplo, com os povos que habitaram as Américas. Algumas dessas civilizações foram destruídas pelos europeus e os movimentos de colonização ocorridos entre os séculos XIV e XV. Outras foram dominadas por árabes. Muitos registros se perderam, isso é fato. Mas há informações sobre como se organizaram os africanos antes da chegada dos europeus. No deserto da Líbia, por exemplo, foram encontradas escavações em rochas da pré-história que demonstravam a existência de uma cultura de caçadores-coletores nas savanas secas desta região. Uma outra curiosidade é sobre o deserto do Saara. Então, as terras do deserto do Saara já foram muito férteis. Existiam ali grandes florestas e rios, e foi este um dos primeiros lugares onde se praticou a agricultura e a produção de cerâmica lá no continente africano. Outros achados arqueológicos demonstram que, depois da desertificação do Saara, as populações do norte da África passaram a concentrar-se no vale do rio Nilo, nos nomos, que eram pequenos povoados chefiados por um nomarca, por volta do ano 6000 a.C., bastante tempo. Estes primeiros povos não utilizaram a escrita, eles não conheciam ainda a escrita. Apenas quando os povos de outros continentes começaram a fazer os seus contatos com os povos da África, é que podemos utilizar ou podemos perceber os registros escritos por eles para contar o que aconteceu. A exceção aqui é em relação ao Egito e aos reinos de Aksum e Meroé, que desenvolveram formas próprias de registros. Então, se tomarmos por base apenas os registros feitos por outros povos, a história da África Ocidental começa a ser conhecida a partir do século X. No entanto, é interessante ressaltar que em outras partes do continente, a partir do século VII, tinha início a islamização, e isso trouxe a estes povos a língua árabe e a sua escrita. Sabemos que o Egito foi provavelmente o primeiro estado a formar-se no continente africano, estado organizado, com um sistema de escrita, uma forma de governo, um sistema de agricultura, uma comunicação muito eficiente em relação à navegação, uma mobilidade muito eficiente em relação à navegação no Rio Nilo. Há aproximadamente 5.000 anos, o Egito já tinha uma estrutura de civilização. Entretanto, diversos reinos ou cidades existiram no continente africano durante a antiguidade. No entanto, acabamos estudando um pouco mais os egípcios e conhecendo muito da tradição do Antigo Egito, em detrimento aos outros povos que viveram e que habitaram o continente africano e se desenvolveram nessa região. A África sempre foi procurada por povos de outros continentes atrás de suas riquezas. E algumas vezes seus reinos ou cidades-estados acabaram sendo dominados. O reino de Aksum. Este reino tornou-se muito conhecido pelos povos do continente africano e do Mediterrâneo, isso por volta do século I. A capital era a cidade de Aksum, onde hoje é a atual Etiópia. Aksum ficava no caminho das rotas comerciais entre a África, a Arábia e a Índia. Portanto, uma região bastante estratégica. Isto fez com que esta cidade se tornasse muito rica e cosmopolita, com populações de judeus, núbios, cristãos e budistas. Os aksumitas controlavam uma das mais importantes rotas comerciais e ocupavam uma das terras mais férteis da região. Os reis de Aksum, assim como os reis da Etiópia, acreditavam que eram descendentes
do rei Salomão e da rainha de Sabá. Isto mesmo, rei Salomão das histórias bíblicas. E a rainha de Sabá, que visitou o Salomão no apogeu do seu reinado. O reino de Aksum foi o primeiro estado africano a cunhar sua própria moeda por volta do século I e a criar o seu próprio alfabeto por volta do século III, conhecido como GES, correspondente a uma língua ainda falada na região. O apogeu, ou estado máximo desta civilização, aconteceu no século II, quando o reino de Aksum conquistou o direito de cobrar impostos dos povos da Península Arábica e conquistou o norte da Etiópia e o estado de Kush. O rei de Aksum parece que controlava então certos reinos da Arábia Meridional. Os seus exércitos invadiram o reino de Kush, saquearam e queimaram a sua capital, Meroé, e destruíram o Império Kushita, que havia sido brilhante e poderoso durante 6 séculos. A destruição do reino de Kush se deu por via militar e em virtude de uma rivalidade comercial. O interessante é que isso talvez tenha sido positivo, porque os Kushitas, ao se espalharem pelo interior da África ou pelo restante do continente africano, acabaram levando consigo uma tradição de técnicas que eles haviam aprendido com o Egito, já que os Kushitas foram os herdeiros diretos, os depositários da tradição e da cultura do legado egípcio. Então, o reino de Aksum desempenhou um papel importante na história da África Oriental e resultou num autêntico império que se estendeu das ricas terras cultivadas do norte da Etiópia até o Sudão e a Arábia Meridional. Havia em Meroé a classe superior ou dirigente, que era composta pelo rei e sua família, assim como a corte, a aristocracia provincial, o clero e escravos. A classe média era formada por artesãos, por negociantes e pequenos funcionários e criados, enquanto que os agricultores e criadores de gado devem ter formado a maior parte da população meroíta. Dentre os aksumitas, a função do rei era hereditária. Por exemplo, a linhagem real, a residência real, era o centro de todo o sistema administrativo, cuja administração central cabia a um certo número de altos funcionários, chefes do tesouro, guardião dos selos, chefes do arquivo e diversos escribas. O poder real era absoluto e as cerimônias de coroação revelavam o caráter sagrado que revestia a realeza em Napata e Meroé, já que o rei era considerado o filho adotivo de diversas divindades. Então eles visitavam vários templos como parte importante da cerimônia. Outro papel importante a se destacar era o das rainhas-mães. Isto mesmo, as mulheres, as rainhas-mães, possuíam um grande status. Essas rainhas-mães, elas eram figuras enaltecidas durante as cerimônias e que posteriormente assumiriam o poder político. Durante o período greco-romano, Meroé foi governada por uma linhagem de Candaces, ou seja, rainhas-mães, as Candaces. Como estamos vendo, é muita coisa para estudarmos sobre os povos africanos. Para este vídeo não ficar tão grande, este resumo não ficar tão grande e deixar de assumir o caráter de um resumo, vamos ficando por aqui. No próximo vídeo estaremos estudando o povo berbere, os bantus, estudaremos também os soniqueis, o Império de Gana e os reinos núbios. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. E se gostou, se este conteúdo agregou conhecimento e trouxe para você uma dimensão mais ampla sobre os reinos africanos, não deixe de curtir, de dar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Bom, chegamos ao final de mais um resumo. Se você ficou até aqui, é porque com certeza esse conteúdo foi útil para os seus estudos. E se isso aconteceu, não deixe de deixar um comentário aqui, curtir. Se não é inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative o sininho de notificação, para que você não perca nenhum dos próximos vídeos aqui no canal. Forte abraço e até o próximo resumo.